Olá, amigos, muito boa noite. Estamos aí começando a segunda-feira. Aqui nós prometemos a nossa live de 15 em 15 dias para não sobrecarregar todo mundo, para a gente poder começar a conversar sobre assuntos que interessam à sociedade, ao povo brasileiro e principalmente aos que aqui acompanham a nossa trajetória, a nossa história. Então, muito boa noite. Maria Eugênia está entrando, Luciana está entrando. Dizer a todos que a gente programou essa live de 15 em 15 dias para poder não tornar, de certa forma, enfadonho e cansativo para todos aquilo que todos abordam. As lives têm sido motivo de análise até desses blogueiros e jornalistas que o ritmo que se instalou no isolamento foi muito grande. Alguns continuaram com esse ritmo e outros modificaram isso. Então a gente está mudando um pouco essa realidade para fazermos de 15 em 15 dias, para ter assuntos mais frequentes. E tivemos muito que aconteceram nessa semana, não é? E eu vou tocar eles aqui, mas a semana passada, quando eu avisei que seria de 15 em 15 dias, eu prometi que nós teríamos um debate a respeito da reforma tributária, isento, para a gente poder abordar isso, e eu encontrei não só num colega parlamentar de grande tradição, de muito amigo, de história, que é o deputado Luiz Carlos Rauli, do Paraná, que foi quem me deu alguma noção e base do que se torna, o que seria uma reforma tributária que o Brasil necessitasse nesse momento. O deputado Rauli tem trabalhado, dedicou seus mandatos a respeito disso, e nós vamos, ao longo dessa live aqui hoje, conversar com ele um pouco a respeito. É ele que sustentou para essa legislatura agora, por exemplo, as propostas que estão aí, algumas equivocadas de governo ou não, para que a gente possa estar discutindo aquilo que seja de interesse da sociedade no que concerne a reforma tributária tão importante para o país num momento de retomada de crescimento pós-pandemia que vamos viver de forma muito forte agora. Então, é um prazer estar vindo aqui, é uma live que a gente vai abordar os temas que sempre fizemos. As pessoas perdem o costume de poder conversar em live em função da gente tirar essa dinâmica semanal, mas isso é para poder dar para a gente, inclusive, mobilidade, para a gente poder ter tema e abordá-los, não ficar cansativo também nessas constantes que nós temos durante todo esse período de pandemia e vamos ter agora por diante. Então, a gente vai tentar aqui, através disso, conversar um pouco mais com todos vocês nesses temas que a gente traz. Eu queria agradecer a todos, dizer que essa semana que passou, nós votamos matérias, votamos infelizmente Congresso, sessão dos vetos, não conseguimos segurar o veto, foram 2 dias de debate, o veto de reajuste, né? Reajuste para que a gente pudesse ter, por exemplo, a possibilidade de agentes públicos, no caso prefeitos e governadores, que tivessem essa facilidade no ano que vem, no ano de 2021, pudessem trazer reajustes para servidores, por exemplo, de segurança pública ou de saúde. Nós estamos falando de quem está na linha de frente. O pessoal gosta de ficar homenageando enfermeiro, elogiando médico, falando que eles são os grandes heróis que estão no campo de batalha, mas na hora de dar para eles a possibilidade de ter a correção inflacionária o ano que vem, por estarem trabalhando dessa forma, não nos foi lhe dado essa garantia e nós estamos com salários congelados até dezembro de 2021. Essa foi a pauta da semana passada, em que nós tivemos bastante desgaste. E a mesma coisa que vale para os profissionais de saúde, de segurança, com as guardas municipais, polícias militares de todos os estados, tem também a questão que a gente tem que falar aqui, né? Do coveiro profissional que trabalha nos cemitérios públicos. Esse também não vai ter direito a ter aumento, está sobrecarregado de trabalho e não vai ter aumento. A possibilidade de aumento, não estou falando que vai dar aumento. Nós estamos aqui defendendo aqueles que, cidade, o estado, que está saneado e pode dar essa correção, por exemplo, para quem faz limpeza urbana, os garis, que estão nas ruas, limpando as ruas da cidade, para a gente evitar ter uma contaminação maior, esses que não vão ter sequer o direito à correção inflacionária no ano de 2021, por uma força do senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, que nos trouxe esse engessamento nesse período,
muito ruim. Essa foi uma luta nossa durante todo esse momento a semana passada. Ao mesmo tempo, a gente estava revoltado com tantas coisas. Está aqui o Ivo entrando, quero mandar um abraço a ele, o Marco, o Mário, a Jussara Menecúcio, nossa companheira, nossa pré-candidata em Lavras. Depois eu quero conversar com ela para que a gente possa fazer uma live juntos aí. Então a gente tem muita gente do estado entrando e vai ter esse rodízio mesmo, mas é para poder colocar a vocês que nós tivemos na semana passada a votação dessa questão. Não conseguimos, o Senado derrubou o veto do presidente, o presidente tinha vetado essa matéria, e a Câmara, por uma pressão, todo mundo sabe, do Centrão, não conseguimos derrubar. Tivemos 165 votos favoráveis à derrubada do veto, mas eles tiveram 300 votos contrários pela manutenção do veto, e isso, infelizmente, foi uma grande perda para a sociedade no momento difícil que a gente passa. Não dá a eles a perspectiva de ter a reposição salarial sequer pela correção inflacionária no período. A semana passada, enquanto a gente estava discutindo isso tudo, a gente apresentou projetos muitos relativos à comoção social que estávamos vendo da questão do estupro que sofreu aquela menina de 10 anos, toda a discussão equivocada entre religião ou não desse fato. A constatação é que a gente precisava fazer algo, então nós propusemos duas alterações, uma no Código Penal e outra no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O Código Penal, a gente está falando de... as pessoas querem colocar de crime continuado ou de concurso material. A gente quer falar que a responsabilidade deletéria do infrator, no caso do cidadão, é por concurso de crimes. O que isso quer dizer? Hoje, se uma pessoa comete mais de um estupro, ele responde por estupro e com o agravante de ter sido mais uma vez, de ter sido dentro de casa. Isso pode lhe dar, por exemplo, hoje no Brasil a pena máxima que a pessoa pode cumprir são 35 anos. Então, se ele pegasse 30 anos, ele sairia com um terço de pena para um regime semiaberto, por exemplo. Nós estamos discutindo aqui que retirar essa hipótese e entrar com um concurso material. O que é essa responsabilidade deletéria continuada? Que esse cidadão responda a quantos estupros ele tenha cometido a essa sobrinha. Dos 6 aos 10 anos, nós não sabemos quantos foram. Mas se foram 100, que sejam 100 estupros. E aí ele vai pegar uma pena para cada um. E aí ele vai chegar, na hora de pagar essa pena, ele vai pegar 200 anos. Não pode ficar mais do que 35, nós sabemos disso. Nós queremos depois aumentar a pena, mas numa outra discussão generalizada para todos os crimes. Mas neste caso, você não pode uma pessoa fazer com que ela cumpra mais do que 35 anos preso. Então, se esse cara pegar 200 anos, um terço, ele vai precisar de uns 60. Então, ele vai ficar os 35 lá para pagar pelo que ele fez. Então, a gente precisa alterar o nosso Código Penal para possibilitar que isso aconteça. A outra coisa é a violação, né, da identidade dessa criança. Essa criança vai ter que mudar o seu nome, vai ter que mudar a sua cidade, vai ter que mudar a sua personalidade. E a gente não sabe qual é o impacto disso na cabecinha de uma criança de 10 anos de idade. Ao ter o futuro comprometido, que a gente não sabe qual vai ser o desastre psicológico que essa criança sofreu e vai sofrer, a pessoa que divulga a identidade e que faz com que, como fez essa Sarah Winter, de ir lá colocar nas redes sociais onde ela estava, para que pudessem aqueles fanáticos religiosos fazer protesto para que ela não pudesse ter o aborto legal, permitido como é pela lei, não é? Essa pessoa que divulga uma vulnerável, ela tem que responder. Lógico que ela não cometeu o estupro, não é isso que nós queremos dizer, mas a pena que ela tem que responder é concorrente ao crime que foi cometido. Se a pessoa divulgar a idade de um menor nessa situação, ela tem que responder pela pena do crime que tenha sido cometido, principalmente quando o menor é vítima. Não é causador, é vítima. E essa alteração é necessária ser feita no Estatuto da Criança e do Adolescente, como no Código Penal, para a gente poder permitir isso. Isso deu muito alcance nas discussões que nós fizemos na semana, em quando a gente estava votando a questão dos vetos na sessão do Congresso. A gente estava apresentando esses projetos que deram um retorno muito grande. Na sexta-feira, eu fiz até um agradecimento aqui nas redes, saiu o resultado do Prêmio Congresso em Foco. O que acontece com o júri popular? Houve a premiação do júri popular. O júri popular é meio que uma torcida. Nós estamos vendo o país polarizado.
entre o polo de esquerda e o polo de direita. Então fica sempre eles brigando e essa disputa se leva das suas torcidas para as redes sociais para que as pessoas pudessem ficar votando. Nunca alguém que a pessoa, que o cidadão comum desejou, foi eleito. Depois tem um júri especializado escolhido por categorias pela própria empresa. No caso, qual que é esse júri? É o júri que é colocado para poder discutir os temas, clima, sustentabilidade e educação. Esse júri é convocado por detentores dessas organizações sociais que muitas vezes também têm lados. E tem os jornalistas que são convocados e esses jornalistas fazem uma votação para escolher de 5 a 10, que se eles quiserem, não precisa escolher os 10, que eles querem que possam representá-lo como os melhores deputados do Brasil. E foi nessa categoria que, para nossa alegria, a gente teve um reconhecimento. Eu tive, por exemplo, eu fiquei em 8º lugar. É bom dizer que desse jurado que foi composto de jornalistas, são jornalistas basicamente de órgãos de imprensa do eixo Rio-São Paulo. E jornalistas ou de veículos de comunicação do Rio de São Paulo e 2 do Distrito Federal, de uma rede social e de um jornal. Não tinha nem um jornalista de órgãos de veiculação mineiros. Não existia ninguém que pudesse ter interferência para falar que estava jogando em patrimônio próprio. E isso até demonstra pela votação. Dos 10 deputados mais votados por esses jornalistas, só teve um que saía do eixo Rio e São Paulo. Fui eu. Eu fiquei em 8º lugar e o 9º e o 10º também eram do eixo. Né? Então, todos os 10, com exceção de mim, são de Rio ou São Paulo, por jornalistas que avaliam a casa de veículos de comunicação. Isso é mais forte também, são veículos mais pesados de Rio de São Paulo. Então aumenta muito essa responsabilidade, essa isenção e o reconhecimento por esse prêmio. Ter sido, né, o único mineiro a constar pelos jornalistas de um eixo muito pesado e ter ficado em 8º lugar, depois de 7 na minha frente também serem desses estados. O único mineiro citado entre esses 10. Depois o segundo mineiro vai ser citado pelo jornalista, fica lá acho que na 27ª posição, e demonstrando claramente que a gente tem o reconhecimento da classe jornalística do trabalho que a gente exerce em Brasília, fruto desses projetos e da confiança de todos vocês. A confiança de todos vocês é que nos impulsiona a que a gente possa ter condições de fazer um trabalho que esteja ao alcance daqueles que nos confiam o seu voto e e o seu trabalho. Quando eu falo trabalho, eu estou citando aqui os amigos que estão entrando de Cataguases, tem gente entrando do sul de Minas, Juscelio aqui, muito forte, amigo nosso de Juiz de Fora, nosso pré-candidato vereador, e amanhã e quarta-feira tem uma decisão forte, o Juscelio que sempre foi defensor dessa causa. Quero dizer aqui, muitas coisas que as pessoas estão interessadas, que entra agora no período eleitoral, a partir de segunda-feira próxima, daqui a uma semana, a gente já está no prazo de realização das convenções partidárias, muitos partidos já a farão, e na quarta-feira tem uma decisão do TSE, por exemplo, sobre a questão da reafirmação, assim como tem das mulheres, a cota para os afrodescendentes, para os negros. E essa eu acho justo que se estabeleça. O ministro Alexandre de Moraes colocou, inclusive, uma regra de transição para se garantir pelo menos aquilo que foi utilizado para estes na última eleição como referência. E eu acho esse um bom patamar para se começar a conversar a respeito desse assunto, que é um resgate que a gente faz, é uma dívida histórica que temos com a população que é cada vez maior, majoritária no nosso país. Então, esses são os assuntos que eu queria, ao ter visto o Juscelio aqui me saudando, eu queria não deixar de colocar isso como uma das questões importantes que acontecerão a semana, que já terá repercussões a partir da próxima segunda-feira, quando se começa a fazer as convenções municipais. Está aqui o Raul lá de São Gonçalo entrando também, o Marcos Paulo também está entrando, muita gente da capital, do interior, e é um prazer estar conversando com vocês. Então eu queria, nesse momento, colocar isso. Eu não sei se o Raul já está aqui, eu vou ver se ele está solicitando a entrada para que a gente possa conversá-lo. Ainda não. Então, eu vou aguardar o Raul entrar aqui para que a gente possa conversar com ele sobre reforma tributária. É um assunto que todos estão discutindo dessa necessidade. A gente tem um prazo exíguo para poder fazê-lo. Nós estamos aí entre
né? Vamos colocar agosto praticamente acabando, nós temos setembro, outubro, porque quando começarem as eleições nós vamos certamente ter um período mais esvaziado até das pessoas nas sessões. Não quer dizer que nós estamos em Brasília. Eu, inclusive, estarei na Brasília para resolver essas questões essa semana, mas nós não estamos em Brasília e nós temos que resolver essas questões. E aí, quando começar a eleição, mesmo a gente funcionando de forma remota, a gente tem. O Raul está falando que está aqui, eu preciso só solicitar no cantinho a entrada, pedir para poder falar. Tem duas carinhas aí, você solicita a entrada que eu vou te autorizar nesse momento, meu amigo. Então a gente tem essa questão a se discutir claramente, né, das eleições. Então eu acho que a gente vai ter, vamos dizer, setembro e outubro, até meados de outubro, para poder começar a discutir isso de uma forma mais efetiva na casa. O Raul sabe disso, dessa experiência que a gente tem para poder dar essa dificuldade. E dar os números finais para poder a gente abrir com o Raul aqui. Nós estamos agora com 23.421 novos casos em 24 horas. Nós estamos com 3.600.000 pessoas infectadas. E o balanço feito pelo Ministério da Saúde mesmo está informando que nós estamos com 114.744 óbitos. Estamos nos aproximando aos 115 mil, um número infelizmente muito triste, muito preocupante para o Brasil, pela opção que fez, né, a gente ter essa questão. O Raul está aqui, vamos ver se o Raul consegue entrar aqui. Só peço para ele que no cantinho, no rostinho, aí ele sai e volta, pede para ele fazer isso. O Raul tem que sair da live e voltar, e na outra ele solicita, vai ter o pedido para ele solicitar para poder participar conosco. A gente vai aguardar um pouquinho enquanto ele faz isso. A gente tem, então, um tempo para poder dizer isso. O Raul fez um projeto brilhante sobre a questão da reforma tributária, se dedicou nisso, foi pauta dos seus mandatos. Ele estabelece uma discussão séria sobre a questão de redução da tarifa tributária, principalmente para a micro e pequena empresa. Eu queria que ele abordasse isso aqui com todos nós. Vamos ver se ele consegue fazê-lo, que se ele conseguir aqui entrar de novo, vai aparecer a solicitação dele, direto ele entra, ele apertando, aí ó, pronto, vamos visualizá-lo. Meu amigo Raul aqui, o que será uma honra para nós. No pedaço. Ô, garoto! Garoto, eu tava apanhando aqui o Jurássico. Não, mas você deu certo, você deu certo. Que bom, querido. Que maravilha. Ô, Raul, essa tecnologia toda, pra gente é bom e para os nossos eleitores, mas a gente sabe que é uma dificuldade grande a gente ir adaptando a muita coisa disso. Então, nós estamos comunicando, né, com o povo, isso que é bonito, viu? Passando informação. Já rodou muita gente aqui esperando, queria te saudar, agradecer a sua disposição de conversar conosco. Eu estava falando antes de você entrar, você estava aí acompanhando já, que você é um dos maiores entendedores disso. Eu posso dizer que nessa casa, a nossa convivência, o que sei, o que discuto e que me aborda um pouco, um preparo para falar sobre reforma tributária, foi do pai da proposta nossa, de um cara que a gente encampou. Teve um debate outro dia, uma comissão geral, para os companheiros terem ideia aqui. O Raul é do PSDB, gente, e nem por isso, por exemplo, houve um convite da comissão geral e não tinha ninguém do PSB. Eu falei assim, vamos convidar o Raul. E o meu partido, o PSB, convidou o Raul a participar da comissão especial para discutir a reforma tributária, até porque o partido dele tinha posições divergentes com relação a isso, e a gente sempre teve afinado com a ideia dele sobre essa questão. Então, eu queria aqui agradecer a sua participação, Raul, dizer dessa trajetória nossa juntos, já viajamos juntos, tivemos uma honra de ir para encontros discutindo o Brasil lá fora, mas aqui é a reforma tributária. E para começar, eu queria dizer a você o seguinte, vai sair, sai, dessa vez vai sair o prato, vamos conseguir assar esse prato, vai sair, ou vai ficar nesse enrola de novo, em função do período eleitoral, dessas coisas todas,
E como é que está isso? O que você acha da proposta que veio do governo, a proposta 45 que está na Câmara e a sua, que é que se eu pudesse eu assinava embaixo? Era isso. Um abraço. Oi, Júlio, que bom, viu, amigo Júlio? Que alegria, né? O carinho é de pai para filho, né? Quantos anos convivi com teu pai no Congresso, e com você também, muitos anos, uma alegria muito, muito grande. Olha, eu estou bastante otimista, porque, finalmente, depois de tantos e tantos anos, há um convencimento do governo federal, dos governadores, dos prefeitos, ainda tem um sinãozinho com os prefeitos de capitais, que é facinho de resolver. Os empresários, tem lá um sinãozinho ainda com o setor de serviços, mas na nossa PEC está bem resolvido. E com os trabalhadores, o fisco federal, estadual e municipal. Eu acho que a convergência hoje é muito grande, mais que em qualquer outro momento. Até porque nós estamos no fundo do poço, do poço, do poço. Já chegou lá na China, né? Literalmente. Diz que tinha um alçapão. Então, a crise, ela é assim. Eu fiz um diagnóstico desses últimos 120 anos, desde da virada do século, que nós começamos o século XX crescendo. De 1930 a 80, o Brasil cresceu como foi o maior do mundo, 6,3% durante 50 anos continuado. E isso otimizou o Brasil, fez com que nossos bisavós, avós e pais viessem para o Brasil no final do século XIX, mesmo no Império e no começo da República. Só que em 1981, uma brutal crise econômica que acabou com o regime militar, 81, 2 e 3, pela crise mundial, veio para o Brasil, e nós passamos a crescer, coincidentemente, em 1980, a participação do Brasil no PIB mundial era de 4,3%. Hoje é 2,5%. Então, nós perdemos. Foi exatamente quando começou a complicar a carga tributária, o sistema tributário. O sistema atual começou em 65, implantado em 67, que dividiu a base tributária, o município, serviço, o Estado, bens, e a União, um pedacinho do IPI, e os impostos de renda, e o município com os patrimoniais. Então, o sistema foi ficando ruim, a carga foi subindo e a economia foi descendo ladeira. Então, o diagnóstico, eu não sou médico, eu sou economista, eu hoje especialista em tributário, então nós pegamos 40 anos seguidos com 2,2. De 6,3 cai para 1/3. Nos últimos 10 anos, caiu para 1% ao ano. 1. E nos últimos 5 anos, para meio negativo. Bom, só a reforma tributária ajuda a vitaminar o país. Por quê? Ela apresentou tantos problemas, acumulou, somatizou tantos problemas na economia, como se fosse um paciente. O Brasil era um atleta econômico, foi atacado de uma doença degenerativa provocada pelo sistema tributário, que acumula hoje um excessivo número de tributos da base do consumo, 2 tributos na renda e uma complicação na folha sem precedente. Esses 9 tributos do consumo, na maioria dos países, é um só. Na renda, é um só. E no patrimônio é simples, na folha é bem simples. Isso aqui acumulou, por ano, 500 bilhões de renúncia fiscal. 7% do PIB todo ano. Em 10 anos, 5 trilhões de renúncias fiscais. O custo da burocracia cresceu tanto, é 1% do PIB, 72 bilhões por ano. Em 10 anos, 720 bilhões. É o que custa todo esse plano de recuperação da economia brasileira. O que tem a gente pode dizer, Raul, só para você complementar, a gente pode dizer, porque a Constituição de 88 veio tentando também acomodar essa questão de quem que era responsável por cada fatia do bolo tributário. E a gente pode dizer que esses planos todos que vieram antes e pós-Constituição, alguns contribuíram e outros prejudicaram muito isso? É porque você tinha, antes da Constituinte, o dragão da inflação, que mexia na taxa de juros, tá? E na economia. Então, você juntou. Quando você conseguiu acabar com a inflação em 94, com o Plano Real,
você não resolveu a formação de preço relativo da economia. Na medida que o sistema foi crescendo, a carga tributária, porque foi em 88, o que acabou acontecendo? Nós, os estados e municípios, tínhamos pouco dinheiro. Eu era secretário da Fazenda do Paraná, do Álvaro Dias, né? E em Minas, quem que era o secretário? Era o governador de 87. O governador de 86 era o Newton. O Newton Cardoso. Era ele mesmo. Então, os secretários, nós conseguimos o imposto de renda do IPI, os municípios tinham 32% de imposto de renda, nós conseguimos mais 15 pontos, foi para 47. O IPI, nós tínhamos 32, foi para 57, conseguimos 25. E tinha a União, até 88, 5 impostos monofásicos, que é o Imposto Único de Energia, o Único de Minerais, Transportes, Combustível e Telecomunicações. Ele virou ICM. Então, a União perdeu muito dinheiro. O que ela fez? Ela começou a criar contribuições. De 88 até 2019, o governo federal aumentou 12% do PIB a carga tributária. De 22,8% para 35%. O ano passado fechou em 35%. A média é 33%. Bom, isso, só que você arrecadou 35%, mas tem carga para 47%, que são esses 500 bilhões de renúncia fiscal, são o contencioso na justiça e na administrativa tem um estoque de 5 trilhões, 73% do PIB, a dívida ativa é 42% do PIB, 3 trilhões, o custo da burocracia e a parte, a sonegação. O Brasil tem uma sonegação terrível de 25% do PIB. 25% do PIB. 1 trilhão e 800 bilhões por ano estão na informalidade, que deixa de arrecadar 600 bilhões por ano. Em 10 anos, 6 trilhões. 6 trilhões, quase um PIB. Em 12 anos dá um PIB. Então, a proposta que nós temos é eliminar todos esses problemas de uma vez só. Não adianta você consertar o pneu desse... né? É como se o paciente brasileiro, quando fosse um paciente, um atleta, entrar no hospital com Covid, com dengue, chikungunya, H1N1, com tudo que é doença nas pernas, no braço, no coração, na cabeça, você vai lá, trata só das pernas, das 2 pernas e manda para a rua. O que vai acontecer? Vai igual as o Brasil as pernas vão estar boas e o resto vai estar ruim. Não funciona. Tá, o coração ruim. Então, a hora que você consertar o motor, que é o sistema tributário, você vai dizer, as empresas estão sobrecarregadas de tributo, então um tem incentivo fiscal, está de boa. O outro que não tem, ele vai para a justiça e não paga. Ele declara que vai pagar e não paga, esperando um refis. O outro sonega. Então, em economia de mercado, não tem como. As empresas têm que ter igualdade de tratamento. No regime capitalista, economia de mercado, o que tem que ter é um sistema tributário neutro, que o imposto seja cobrado e separado, que esse é o modelo 2. Primeiro, a nossa proposta 110 é mais ampla, ela é maior, porque ela elimina 9 tributos da base de consumo, tributa aquele excesso da base de renda, cria a progressividade, reordena a base da patrimônio, reestrutura, porque é mal cobrado, né? Temos lá uns comandos constitucionais bons, que nós, como municipalista que eu sou há 50 anos, e a folha de pagamento se alivia ela. Então você fica... A empresa nunca mais vai ser responsável para guardar o dinheiro do imposto para pagar no fim do mês. Vai ser cobrado na hora, pelo modelo Aborrabe de cobrança. E eu passei a nota fiscal eletrônica, ela que vai gerar o boleto. Não mais a empresa que vai escrever nota de entrada, nota de saída. Né? Isso. Num cantinho que anota para no final do dia passar e esquece a metade de propósito. Então, esse modelo é o IVA clássico, que tem mais de 50 anos na Europa. 190 países do mundo, 170 adotam o IVA, e nós não estamos reinventando nada. O que tem de novo? A simplificação radical da base, o ordenamento para tirar a tributação do consumo, passar para a renda, que está muito carregado. Nós temos metade da arrecadação brasileira está no consumo. Nos Estados Unidos, só 17%. A média dos países da OCDE é 32%.
Então, na nossa proposta, junto ao imposto de renda e o IVA, o IBS novo, vai dar 21,42, que é fora alguns tributos que não dá para mexer agora, divide por 2. Em 10, 15 anos vai ter 31, 32%, 32%. Outra coisa, limpou a base de consumo, fica um IBS para a União, Estados e municípios, que serão sócios. Um comitê gestor federal para o IBS federal e um comitê gestor para o Estado e município. Então, o Estado e município vão gerir o seu imposto e a União o seu. Precisa aumentar meio ponto no federal. Aumenta só o federal por causa da aposentadoria. Então, segundo, cobrança eletrônica instantânea, no modelo americano, só que com débito e crédito. Então, o dinheiro, eu fiz a nota fiscal, ela que gera o boleto. E na hora, pagou, o dinheiro vai, 20% do imposto vai para o governo e R$100 da nota vai para a empresa. E um debita e credita, até a última operação. Quando o consumidor final comprou o que começou com 100, terminou em 300, vai dar 360, ele vai pagar os 360. 300 vai para a empresa, 60 vai para o governo, e o que aquela empresa pagou na etapa anterior, ela recebe de volta. Entendeu? É um sistema que o cara bolou, e aí tem a terceira parte, comida, remédio, água, esgoto, transporte urbano, vai ter a menor alíquota de tudo, 7%, que é a média da alíquota internacional. Sabe quanto que é hoje no Brasil? 33%. Só eles já dão uma pancada de ganho e realoca para o restante dos itens. Quando a gente te escuta e vê, até entendendo mais facilmente que não é uma coisa assim tão complicada, é uma coisa mais fácil de se fazer e tem uma rotatividade, um retorno mais rápido para o empresário, para o empreendedor, para o cidadão, pessoa física, com essa tributação. Aí vem o governo federal e sinaliza que vai unificar a PIS/COFINS. Eu pergunto a você, eles já evoluíram para poder entender que essa proposta é melhor ou continuam insistindo com essa proposta tributária? Ou você acha que eles estão só jogando para investidor internacional falando que vão botar a proposta, mas que ela não avança? Eu quero saber de você em que pé que está, porque eu sempre concordei com isso que você está dizendo. Agora, a gente consegue ter entendimento votando lá parlamentar. Se o empresário consegue entender, se o cidadão que é o imposto de renda, que é a pessoa física, consegue entender, se o comerciante, igual você falou, que vai vender pão, que vendeu energia, o que vendeu remédio, vai entender. Por que o governo insiste tanto numa coisa? Será que é porque ele não viu que isso é mais fácil ou porque acha que isso, na verdade, não vai ser votado? Bom, o que o governo fez? Quando ele foi tomar a iniciativa, já estava tomada pela Câmara e pelo Senado. Então, não tinha mais espaço para ele. A Câmara tinha o projeto do Baleia Rossi, que já estava lá na 293 nossa, que você me ajudou a aprovar. Aí o Senado acolheu a minha lá de novo e reformulou, melhorou. Então, tramitando duas. Aí o governo falou, olha, nós vamos mandar uma contribuição. Mandou um projeto de lei do PIS/COFINS, porque a base tributária do PIS/COFINS é exatamente a mesma base tributária da soma do ISS municipal com o ICMS estadual. É bens e serviços. O IBGE calcula que essa base tem 1 milhão de itens. É igual a base da renda, é outra coisa, que é rendas e proventos de qualquer natureza. É salários, é aluguéis, juros, dividendos, royalties. Então, é uma tributação da renda das pessoas. O patrimônio do patrimônio, urbano, rural, veículos e transmissão. E a tributação do consumo, você tem 1 milhão de itens. Nós decidimos que esse 1 milhão de itens tem que ter um tributo. Não 2, nem 3, nem 10. Por quê? Porque o mundo inteiro já adota um tributo. Nacional, destino, alíquota por fora, e mais o que acrescentou de diferente. Nós temos um modelo de um cara que desenvolveu, que está lá para a Receita Federal e Confaz montar a estrutura com a ideia dele de cobrança online. Não é um bicho de 7 cabeças, porque o mundo, a cada dia que passa, a tecnologia faz assim, né? Então, vamos dizer assim, a proposta 110, na base de consumo, elimina 9 tributos, ela absorve também
ela absorve na base do IBS a contribuição salário e educação, dá para absorver o Fundo Rural e dá para absorver o Sistema S e um pedaço da folha de pagamento patronal. Para aliviar, ela é 20, é muito cara. Isso inibe o emprego. Quando ela fica leve, porque o que acontece na tributação da folha, tudo que você põe na folha, ele é um imposto cumulativo, entendeu? Ela não tem descarga, o imposto. Fica sobrecarregada, a empresa ela fica estrangulada, ela diminui o salário do trabalhador. A hora que você aliviar a folha e alivia o sistema, o imposto nunca mais vai ficar na mão da empresa, quanto mais o imposto. Porque quem é que paga imposto? É o consumidor final. Então, a base de consumo, esses 9 tributos que nós queremos eliminar, representam hoje 14% do PIB. R$1 trilhão por ano. Só que tem gordura de alíquota em cima dele que eleva essa carga para 1,7 trilhão. Nós vamos limpar essas cargas acima e vai arrecadar 1 trilhão seco. Por quê? A cobrança vai ser instantânea, não tem escapatória. Com isso, você vai fechar o cerco, porque a nota fiscal ela vai gerar um crédito para a Nota Brasil. Cada cidadão de baixa renda e média renda que comprar com nota fiscal eletrônica vai ser creditado um dinheiro. Se ele for baixa renda, vai ter devolução instantânea. Né? Se ele for, vai acumular para pagar IPVA e para sorteio. Então, você fecha a sonegação com isso, aquele 1,8 trilhão de sonegação, 25% do PIB, vai diminuir. Porque você não precisa ficar correndo mais atrás do caminhão de contrabando, se o produto saiu da zona rural com nota ou sem nota, porque são bilhões de operações que não dá pega. Então, você vai controlar a conta bancária das empresas e das pessoas físicas, que são os compradores e vendedores desse produto e seus sócios. Então, a Receita Federal, lá na Dilma, em 2015, já aprovou uma lei que todo depósito de saque acima de 2 mil é notificado para a Receita. Só que não é usado. Nisso, nós trancamos tudo, fecha o cerco. Então, o que nós queremos? Quanto mais a base ampliar, pega todas essas compras internacionais, que é tudo sonegado hoje, todo mundo paga um pouquinho, paga menos, mas todo mundo paga. Então, e vai evitar toda essa rede que a gente tem que ficar cobrando grupo para poder evitar sonegação, né? Para poder ficar investigando o que você esconde, um outro para poder investigar, para poder punir aquele que não tirou a nota. O sistema que funciona em torno disso também traz um custo tão grande quanto isso. Custa, para pagar o imposto e para receber, custa 72 bilhões de reais por ano. É mais do que a soma de todos os programas sociais do governo federal. Só a burocracia, meu irmão. Nós vamos eliminar 80% disso com o modelo eletrônico. Ora, se o banco, que é banco, que empresta dinheiro, toma dinheiro, empresta, vende as coisas, ele tem um sistema eletrônico perfeito? Você já viu falar em grandes fraudes contra o banco? Não. 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 Então, nós ele está sempre blindado. E sempre cobrando da gente. Eu acabei de fazer uma palestra agora, faz 15 minutos, para um grande banco nacional. Eles ficaram interessadíssimos. Falei, gente, vocês, o empresário, vai trabalhar, o imposto ele não vai nunca mais se preocupar. O fisco nacional, estadual, municipal vai arrecadar online. E o comitê gestor, com milhares de auditores, vão controlar essa movimentação de dinheiro, criptomoeda. Fica muito mais fácil de você entrar numa empresa para fiscalizar bilhões de nota fiscal, milhões de ações, que você não consegue nem saber os números da nota fiscal. É livro de entrada, é livro de saída, é o crédito podre, é a nota calçada, é a nota não sei o quê. Então, você faz uma revolução tecnológica, simplificadora e justiça social. Os partidos, as federações de sindicatos de auditores, municipais, estaduais, federais, são 8 grandes entidades, estão fechados também. Eles acompanham a gente dia e noite nesse processo. O município de capital acha que perdeu o ISS. Eu falei, gente, o ISS representa menos de 1% por ano de arrecadação.
nós estamos falando de uma arrecadação de 33%, 34% do PIB. Entendeu? É isso que eu queria te perguntar. A grande preocupação que tinha com relação a esses dois temas que você abordou aí, um é o seguinte: de 88 para cá, os municípios saíram com uma garantia muito grande de estados e vieram perdendo esse bolo tributário com as contribuições de reforma que o governo foi tomando de volta, o governo federal. A outra preocupação de estados aí nessa briga é a questão que eles falam com a gente, é a questão do estado consumidor, estado produtor, aquele efeito, o barquinho do nosso projeto, do nosso amigo Germano Rigoto da reforma tributária. Quer dizer, isso está superado com essa questão da nota que você falou, supera isso tudo, né? Supera tudo. Nós não tínhamos naquela discussão lá atrás essa ideia da tecnologia, que não existia. O primeiro computador na Câmara foi em 90 e pouco, eu fui um dos primeiros a ter. A primeira redezinha, chinfrim da Câmara, é em 95. Hoje, você clica o nome Júlio Delgado, aparece todos os teus projetos, todos os teus pareceres, todos os teus discursos, tudo que você fez de movimento na Câmara, você sabe tudo, não é isso? Então, é isso. Assim, eu aprendi assim, a simplicidade para tudo na vida é melhor. Na política e no imposto, nós não estamos inventando. Os países que se desenvolveram no mundo, que viraram o primeiro mundo, adotaram esse modelo. Não é uma invenção. Imposto velho, não. Município, Estado e União têm a mesma base tributária. Qual que é a base tributária? Do consumo. O IBGE calcula que essa base de consumo de bens e serviços, mercadoria, né, é 1 milhão de itens. Tudo que tem no supermercado, tudo que tem no shopping, tudo. O cara que vem pintar, o encanador, o médico, o dentista é serviço, vigilância é serviço, seguro-saúde é serviço, outra indústria, outra comércio, outra agricultura, isso está tudo dimensionado. Como nós temos hoje alíquotas diferentes, mais de 500 alíquotas no ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, nós vamos trabalhar com 5 alíquotas. 2 para bens manufaturados, que vêm da indústria de manufatura, né? E 3 para serviço. Aquele serviço que paga hoje 5 de ISS, 3,65 de PIS/COFINS, e mais a rebarba que tem dos outros impostos, porque quem que paga o imposto hoje, quem que vai pagar amanhã? Sempre é o consumidor. Toda essa montoeira de imposto que tem na base de consumo, ela vai para o preço. E quanto mais pobre a pessoa, mais ela paga imposto. Tem um estudo do IPEA, de 2008, que foi uma briga minha com o governo na época, eles mandaram pesquisar um outro trabalho que eu citava. Quem ganha até 2 salários no Brasil, pasmem, escute só, 53,9% de imposto. Em R$ 1.000, tem R$ 539 de impostos. E os que ganham acima de 30 mil, só 29%, meu. Não pode. É 25% de diferença real. Ou seja, em R$ 1.000, só essa diferença dá R$ 250 por mês. Dá 3 contos por ano que tira das costas do trabalhador. Então, nós vamos fazer essa inversão, né, no modelo comida e remédio, que é o grande gasto do transporte das pessoas, né, dos que ganham de 4, 3, 2, 5, isso já reduz de cara, porque no mundo inteiro é baixinho. Aí, saúde e educação privada também, porque se você cobra muito imposto de saúde e educação privada, o cara sai da privada e vai para a pública. Vai lá, ué. Aconteceu isso na crise? Há um atendimento aí agora do SUS melhor do que muito plano de saúde aí. Mas deu de lambada, né? Se não fosse o SUS, nós estaríamos com 3, 4 vezes mais gente morta no Brasil. Isso aí. 30 e poucos anos que nós estamos construindo isso, lá do teu pai, né, dos nossos grandes... Lá Jamil Haddad, Haddad, Aroca, o doutor Elias, o Elias aí, quantos médicos sanitaristas, né, do Brasil, aqui o Nelson, que nós conhecemos, no Paraná, foi implantado o SUS há 37 anos, no governo do Richa Pai, com aqueles velhos camaradas da saúde pública. Isso que construiu o Brasil. Tenho muito amor por isso. Então, medicamento tem que ser lá embaixo. Máquina e equipamento tem que devolver todo o imposto, como no mundo inteiro faz.
Entendeu? Minas, que é exportadora, mais exportadora, esse fundinho Mequetrefe, que tem 2 fundos, nós vamos fazer um fundo 3 vezes maior. Já combinei com o teu senador lá no Senado, na PEC, vão ser 10 bilhões por ano. Quem que passará a receber mais dinheiro? Minas, que é o maior exportador líquido. Não mais pela agricultura separada da indústria, somos os 2. Exportou e importou. Minas, o maior déficit, o maior superávit, quer dizer, vocês exportam mais do que importam, não é isso? Então, vocês vão receber a maior cota daquilo ali. Segundo, o Fundo de Desenvolvimento Regional está lá com 30 bilhões perene. R$ 10 bilhões com o fim do PASEP por ano para estados e municípios. Os municípios vão receber o IPVA inteiro, o transmissão causa-morte, a gente equipara o Estado com essa diferença. Nós vamos melhorar, né, o entendimento dessas cobranças para acabar com essa... Um Estado cobra 3, outro cobra 4, e nivela tudo. Então, holisticamente, pensando o Brasil como um todo, Júlio, vai gerar uma era de crescimento e prosperidade, como foi no começo do século XX, 6, 7% ao ano. Por que não cresce? Porque o sistema tributário mata as empresas. Eu já te conhecia e me entusiasmo por isso. As pessoas que convivem com a gente tinham que ter a oportunidade de te ouvir mais. A gente sabe que você acabou de dizer que acabou de conversar com um grande banco, dando uma palestra aqui, verdadeiro te ouvir. É muito bom para nos dar tranquilidade com relação a quem está pensando nisso. Eu queria te fazer, a gente já infelizmente chegando, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Então daqui a pouco a gente tem aqui um tempinho pequeno para poder fechar, mas eu queria te fazer 3 perguntas básicas que passam na prática para as pessoas entenderem. 3. Uma, então a 110 no Senado e você acha a 45 está mais atrasada na Câmara, você acha que avança a do Senado mais rápido? Não, que junta as duas. Junta as duas? Junta as duas, ela vira 155, que é do mesmo teor, ela é maior, só é maior, né? E também pega o projeto do governo, você combina lá com o Maia, com a bancada, transforma em PLP. O projeto do governo vira a lei complementar nossa do novo IDS. A outra pergunta que eu ia te fazer era essa. O governo, será que, ao ficar falando, fazendo ameaça com as eleições se aproximando, vai retardar, botar a tributária, não pode vir aí com esse projeto de renda básica e colocar no projeto de renda básica que ele ganha interesse na reforma tributária, que para o governo não é resolver o problema igual você está colocando. Você coloca uma proposta que resolve o problema, moderniza o sistema tributário brasileiro. Muito mais do que uma reforma, é a modernização do sistema tributário. Atualizarmos o sistema que vivemos. Eu consigo entender isso. Amanhã não vai ter sonegação, não vai precisar tanta gente ficar fiscalizando, porque as coisas vão ser todas digitais e diretas, tá? Pagou, recebeu, acabou, não tem isso. Então a gente consegue entender. O governo sinaliza, alguns repórteres começam a me ligar, dizendo que ele vem com renda básica, que é um programa que ele quer apresentar rápido, incluindo de volta a CPMF, que a gente sabe por que ela foi criada e onde ela está. Eu te pergunto, o que você acha disso, dessa possibilidade? E por último, que as pessoas também, que é uma proposta nossa, e eu queria que você esclarecesse para as pessoas como é que isso fica, porque no seu contexto é uma modernização de reduzir esse número de impostos para que a gente tenha uma carga que todo mundo possa saber e que está limitada vamos dizer, no pagamento de todo mundo que é consumidor. Fácil entendimento. Agora eu te pergunto, aí eu te coloco, o PSB, o meu partido, tem lá a proposta do imposto sobre grandes fortunas. E queria que você colocasse, porque a gente sabe que isso é pequeno no contexto, mas ele tem uma simbologia muito grande. Então eu queria te perguntar essa questão do governo e do imposto sobre grandes fortunas. Eu até conheci o modelo do Abu Dhabi, em janeiro de 2017, eu era favorável que tivesse a CPMF para a Folha. Quando eu conheci o modelo desse empresário de Santa Catarina, eu falei, não precisa de nada. Nós vamos tributar as mercadorias, os bens e serviços, não o dinheiro. Porque você tem que optar. Tributar dinheiro é igual ao IOF. O IOF tributa a hora que você está com o cartão vencido, a hora que o cheque especial vencido, é hora que toma dinheiro emprestado. É um chupa-cabra mesmo, né? De Varginha. Né? Não, nós não precisamos. Com o modelo Abu Dhabi, se você fizer uma mudancinha, fizer uma adaptação nele, ele resolve o problema. Tá?
No imposto patrimonial, grande fortuna é patrimônio. É tipo IPVA, IPTU, ITR e o transmissão causa-morte intervivo. Eu, pessoalmente, como técnico e político, eu prefiro melhorar o IPTU, o IPVA, o ITR e das grandes empresas, grandes fortunas, calibrar a alíquota deles lá, porque a arrecadação vai para o município. Se eu crio grande fortuna, a arrecadação vai para o governo federal. Verdade. Se você criar o grande fortuna, tem que... Porque de quem... Na Constituição de 65, implantada em 67, a emenda 18, e na Constituinte, o IPTU ficou com o município. O IPVA, metade Estado, metade o município. O transmissão entre vivo o município, causa-morte, doação e herança, que deveria ser o gordo, ficou com o Estado. E o ITR, União e Estado. Então, nessa proposta, nós jogamos tudo para o município. E damos uma equalizada para o Estado ali do IPVA. Com isso, aumenta a arrecadação dos pequenos municípios. Só com essa mudança, no fundo de participação, aumenta 40% equivalente. Isso dá numa média de 7% de aumento de arrecadação para todos. Se você melhorar a estrutura da tributação dos transmissões, causa-morte, doação e herança, dá uma melhorada, é ali que você pega as grandes fortunas, as médias fortunas, que hoje paga quase nada, meu irmão. Entendeu? Porque você também tem que estar um olho no mundo. O que estão fazendo lá fora? O nosso modelo não pode ficar diferente dos outros modelos, senão o capital não tem pátria. Mas o texto do Grande Fortuna quer dizer IPTU para casas mais ricas, né, apartamento, etc. Nós estamos incluindo iates, que nunca cobrou IPVA, aviões... Jatinho. Nunca pagaram, está dentro do texto. Nós coletamos, estamos coletando assim, há anos. Nem à toa que eu te sigo, pô. Nem à toa que eu te sigo. E você, meu líder. Você é meu líder, rapaz. Nós somos da Tem que ter alguma pensar o negócio. Nós somos sociais-democratas, com um conteúdo social, né? Nós não chegamos a ser um socialista nem um capitalista, nós somos um temperado, na temperança da economia, para ter o bem-estar da população. Tive a honra de te ligar e te convidar justamente para isso. Nós não estamos nem na ponta lá do Antártico nem da Antártida, no Ártico nem da Antártida, nós estamos aqui no meio, nós estamos aqui. É esse meio que pensa o Brasil para poder proteger o que mais necessita, para poder proteger quem gera emprego, para poder proteger quem está sendo sobrecarregado, e o Estado tem que estar auxiliando isso, o Estado não tem que criar dificuldade para isso. O Estado ele tem que ser moderno, desenvolvido para trabalhar para o povo, de qualidade, inclusive, principalmente, no tributo que é do povo. Isso. Ele que paga. Está sentindo muito frio aí no sul? Muito. Estou com as pernas geladas aqui dentro de casa. Viu, Júlio? Foco, força e fé em Deus, que vai dar certo. Independente do governo, esse é um projeto suprapartidário, ele passa entre trabalhadores, empresários, profissionais liberais, né, municípios... Mas eu sempre estimulei e falei com você, toca que eu estou para te dar apoio dentro da bancada, se puder. O que eu pergunto a você é o seguinte, você está otimista? Muito, muito. Eu assim, não tem saída para o Brasil a não ser mexer no sistema tributário. Concordo não adianta vir com um plano, eu vou pôr dinheiro nisso, naquilo. Tudo bem, você tem que pôr porque a crise é tão grande, tem que ajudar as famílias que precisam, as empresas que precisam e os governos, municipal e estadual. Mas se você não mexer na máquina, no coração, no motor, não adianta nada. Aquele paciente não vai andar, que é a economia. Se você simplificar a tubulação tudo nova, motor novo, a economia vai gerar no Super Simples. Quando eu fiz o Super Simples em 2006 para 2007, eu fui o relator, gerou 1 milhão de emprego por ano, por 13 anos seguidos. Esse aí vai gerar 3 milhões. Vai abastecer os velhos, os que estão desempregados, metade da população de trabalho está sem trabalho, e para os novos. Em 8 anos, nós estamos com pleno emprego no Brasil, crescendo a 6, 7% ao ano. Vai dobrar o PIB a cada 10 anos. Ó. Eu te agradeço.
Eu quero saber, o pessoal que eu já estou recebendo aqui gostou tanto, quer saber como é que te aciona mais. Eu vou deixar o negócio avançar. Acompanha que Se a sua proposta avançar, eu vou te solicitar de novo. Posso? nós criamos, eu e o Miguel, Destrava Brasil. Tem lá um portalzinho Destrava Brasil, tem videozinho explicativo, 2, 3 por semana. E Depois você me manda, por favor, eu já sei qual que é, mas só para poder botar o link para todo mundo poder acessar o Destrava Brasil. Vamos fazer com as duas bancadas, da Câmara e do Senado, fazer junto lá com o pessoal. Vamos sim. Te aguardo nisso. Um grande carinho. Beijo no seu coração, na família. Deus abençoe Minas Gerais e todos vocês aí. Minas é um país amigo, muito querido e muito amado. Saudade de você, viu? Saudade sua. Saudade sua. Grande abraço. Ademar. Fica com Deus. Você também. Te cuida aí, viu? Um abraço. Abraço no pai lá. Obrigado. Tá aí, gente, vocês estão vendo, o Raul é um profundo entendedor, nós estamos no limite de 3 minutos. Destrava Brasil é uma proposta disso, tem muita gente aqui que já o conhecia. Eu espero que vocês possam ter aproveitado aí esse bate-papo nosso para a gente poder saber o que se pensa a respeito de reforma tributária, quais são as propostas. O governo realmente fica equivocado, parece que a gente não sabe se ele quer andar com algo que seja realmente moderno, ou quer ficar travado nessa questão de ficar todo mundo ter que ir de pires na mão, ficar pedindo sempre uma contribuição, um aporte maior, e é essa a noxa luta. O Raul sempre foi um otimista nessa questão, eu espero que ele possa tocar, vai contar conosco da Câmara, com a nossa bancada, mas Senado e Câmara, para que a gente possa efetivamente botar para frente essa proposta que ele sempre idealizou, sempre defendeu, veio com isso no coração mesmo. Então eu espero que a gente possa ter força para isso, e vocês vão dar, entra no Destrava, torçam por isso, estimulem. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que tenha surgido fruto desse nosso debate aqui hoje, mande nas nossas redes sociais, participem lá, curtam lá, nós vamos reproduzir essa boa conversa de hoje aqui nas nossas redes. Eu quero agradecer a todos que participaram e que ficaram. Muita gente rodou aqui na rotatividade normal desse horário de uma segunda-feira, mas esse é o espírito nosso. A gente deve voltar daqui, né, a 15 dias, vamos colocar os temas. Se tiver algum assunto que, como aconteceu semana passada dos nossos projetos com relação à punibilidade dessas pessoas e a questão em alterações no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, como a premiação, a gente volta fazendo vídeos para vocês. Se for a live, a gente começa a entrar no período, como eu estava dizendo aí, pré-eleitoral, não é? Então isso tudo vai acontecer. Se for necessário, a gente volta numa live, mas excepcionalmente a gente fica marcado para daqui a 15 dias. Fica o carinho, e aí a gente vai ver o tema que podemos abordar para conversar e talvez trazer um convidado, como a gente teve a honra de receber hoje, o professor, amigo, deputado, eu sempre coloco isso, o Luiz Carlos Raul, que é um profundo entendedor da questão tributária, fez dele a sua vida e os seus mandatos. Agradeço a todos a contribuição, curta a nossa live, saibam disso. Não é porque o bichinho lá da Covid vai buzinar no ouvido que as pessoas acham que tudo passou e que está acabando. Não, nós já estamos beirando 115 mortos. Como disse o Raul, se não tivéssemos o SUS, tínhamos um número 3 vezes maior. Graças a Deus temos um sistema único, público, não é? É o entendimento de quem tem visão social, e a gente está torcendo para que isso possa acontecer. Eu espero que as pessoas continuem, aqueles que puderem em casa, mantendo o isolamento no que puderem, e aqueles que necessariamente já começam a ter que sair, porque o bichinho do Covid fala que tudo voltou ao normal. Não voltou. Faça seus critérios de segurança, use máscara, higienize as mãos sempre que puder, para que a gente possa, de uma vez por todas, criar essa imunização e esperar a vacina chegar. Tá? Fiquem com Deus, fiquem bem. Isso está passando. O platô já está se estendendo por muito tempo, mas a gente tem fé, nós somos brasileiros, que isso tudo vai passar. Né? Vamos esperar a reforma tributária, que passando isso, a reforma tributária vai ajudar muito a gente a sair desse buraco que a gente está, com o PIB negativo em torno de 10% no ano 2020. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.